Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor nosso Deus estejam sobre a nossa vida, sobre a sua vida e na tua casa. Que você possa mesmo agora aquietar o teu coração, chamar os teus filhos aí, todos possam estar mesmo focados na presença do Senhor Jesus, para que nós possamos oferecer a Ele o nosso culto, oferecer a nossa adoração, o nosso louvor, porque só Ele é digno, só Ele é merecedor de nós nos prostrarmos, rendermos todo o nosso ser na presença dEle. Eu gostaria de deixar com vocês alguns versículos aqui do Salmo 105, que diz assim: dai graças ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe louvores, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Amém? Esse texto nos convida então, para que nessa noite nós possamos estar com os nossos corações gratos ao Senhor. Nos convida também a invocar ao nome dEle, nos convida a cantar louvores, a exultar na presença do Senhor e principalmente buscar a face dEle em todo o tempo. E nós possamos mesmo fazer isso com todo o nosso ser, com toda a intensidade das nossas vidas, cantar louvores a Ele, porque Ele é o dono de todo o nosso ser. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Feche os teus olhos nessa hora, aí onde você está. Erga suas mãos, que você possa mesmo adorar ao Senhor. Oh Deus, seja bem-vindo neste lugar, seja bem-vindo na casa de cada um dos nossos irmãos. Ó Espírito Santo, nós te adoramos nessa noite, nós exaltamos a Ti, Deus, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que tem enchido o nosso coração de alegria e de paz, mesmo nesses tempos de tanta angústia, nesses tempos, ó Deus, de tanta adversidade que nós temos passado, Pai. Nós sabemos que é em Ti que nós encontramos refúgio, segurança, fortaleza, Deus, para nós enfrentarmos todas as lutas, Pai. E nessa noite nós queremos entregar a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, Pai. Que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações, Deus, na vida de cada um que está conectado conosco neste momento, Pai. Fala conosco, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar então esse Deus, vamos cantar louvores com todo o nosso ser, aleluia. Possamos cantar louvores ao nome do Altíssimo todos os dias da nossa vida. Louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história. Pra tua glória, enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Cada instante tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória. Contarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Vamos cantar mais uma vez essa canção, nosso Deus. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. Queremos te conhecer mais e mais, Senhor. As batidas
ao nome do Senhor. Que bênção é podermos declarar que nós somos dele. Somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ele nos resgatou, Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nessa noite queremos mesmo declarar, enfatizar que em Jesus nós somos livres, que nele nós nos sentimos completos, que não há vida melhor do que a vida na presença do Senhor Jesus. Que você possa declarar conosco, isso é que é viver, e viver na presença de Jesus, amém? Vamos cantar com todo o nosso ser, com alegria na presença dele. Só Jesus é a luz para a escuridão, é a luz para as trevas que muitos vivem. Ele é aquele que traz vida e vida em abundância. Que nós possamos desfrutar da vida abundante que o Senhor Jesus traz a nós todos os dias. Quando sei que não sou motivo, o sonho se faz real. A vida foi feita pra ti, eu já decidi sim. Queremos te contemplar. Levas a contemplar quem tu és. Sou livre em teu amor, fui santificado por ti. Não perco mais tempo. Assim eu sou, que rompe todo o céu e traz a cor ao que era escuridão. Tudo se faz novo em Jesus. Isso é que é viver. Aqui que o meu caminho sou completo em ti. O mundo não pode me dar a vida que tenho em ti. Assim é o sol que rompe todo o céu e traz a cor ao que era escuridão. Tudo se faz novo em Jesus. Isso é que é viver. Todos os dias da nossa vida, oh Deus, como é bom saber. Que rompe todo o céu, traz a cor ao que era escuridão. Tudo se faz novo em Jesus. Assim é o sol que rompe todo o céu e traz a cor ao que era escuridão. Tudo se faz novo em Jesus. Sua palavra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, senão pelo Senhor Jesus. E é esse Jesus maravilhoso que é o autor da vida, que é aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E nós queremos adorar essa noite, entregar as nossas vidas. E não importam as dificuldades, as circunstâncias. O Salmo 145:14 diz assim: o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Se você nessa noite se encontra abatido, se a tua fé se encontra enfraquecida, saiba que o Senhor é aquele que sempre vai te levantar. O Senhor é aquele que pode dar vida, que pode dar esperança. Nós temos tudo que nós precisamos na presença de Jesus.
Vamos cantar essa canção então com todo o nosso ser, adorando a Ele, exaltando. Talvez você tenha tentado desistir, talvez as pessoas tenham tentado te parar, mas o Senhor é contigo todos os dias da sua vida. Creia nisso, creia que o Deus que está contigo é aquele que te fortalece, que te sustenta em todo tempo. Parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, eu clamo a Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Nada pode parar esse Deus que trabalha para aqueles que nele confiam todos os dias da nossa vida. Ele está conosco, é promessa dele. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras que me intimidam, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, eu clamo a Papai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Nós vivemos pela fé. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Vamos declarar que nós sabemos. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Vida em Deus, vida em Deus, tenho força em Deus, esperança em Deus, tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, eu clamo a Papai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Nós
Nós olhamos para Ti, Jesus. O nosso alvo é viver para o Senhor, Deus. Porque só o Senhor é aquele que nos dá esperança de uma vida eterna com Deus. Nós, Deus, nos descansamos em Ti, Pai. Confiamos a nossa vida na Tua presença, Senhor, porque sabemos que o Senhor pode fortalecer as nossas vidas. É no Senhor, Pai, que nós podemos nos abrigar em todo tempo. Nós queremos Te adorar, Deus. Nós queremos nessa noite entregar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, Deus, porque Tu és fiel, Tu és maravilhoso e Tu estás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, conforme a Tua palavra nos garante. Te adoramos, Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Boa noite, amados. Graça e paz do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua história. Como é bom nós estarmos novamente juntos, compartilhando a palavra do Senhor, celebrando a Ele com todo o nosso ser, adorando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso 1 ao 7. Isaías 6, de 1 a 7. A palavra de Deus nos diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba ou a orla da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua iniquidade será removida e o seu pecado será perdoado. Vamos fechar os nossos olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, eis aqui a nossa vida, com o nosso coração pronto a receber a Tua palavra, a ouvir a Tua voz. Fala conosco, nos ilumina, Espírito Santo, ilumina a Tua palavra, para que possamos entender e compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, quando nós olhamos para este texto de Isaías, nós vamos trabalhar o tema da visão de Isaías, a visão que o profeta tem, né, dada por Deus. Eu quero te dizer, em primeiro lugar, antes de nós irmos para os tópicos propriamente ditos, que o Senhor ele fala conosco através de visões, através de sonhos. Nem todo sonho ele é uma revelação de Deus, mas o Senhor fala através de sonhos. O Senhor também fala conosco através de visões. Nem toda visão que você tem sobrenatural pode ser o Senhor falando, mas o Senhor também fala. E aqui ele fala com o profeta. Ele traz uma visão acerca da realidade que eles estavam vivendo naquela época, acerca do momento específico que eles estavam vivendo naquela época. Momento que tem a ver não só com o povo de Deus, mas que tem a ver com a relação política da época. Note que o texto fala acerca do rei, o ano que morre o rei, fala de um ano de transição, fala de um ano de mudança que aconteceria então na história daquele povo. Não somente dizendo respeito ao povo de Deus escolhido, né, ao povo e o seu relacionamento com Deus, mas dizendo respeito à estrutura política da época, a estrutura governamental, a estrutura real, né, monárquica daquela época. E note que
Isaías ele tem uma visão e o objetivo dessa visão é trazer revelação, em primeiro lugar, mas juntamente com essa revelação, o objetivo é trazer exortação, não somente ao povo, né? E aqui a exortação vem para trazer denúncia do pecado, do erro, da falha, mas denunciar os erros dos governantes, mas também uma denúncia do erro individual. Isaías, você vai ver que ele nota a sua situação. Por isso, nessa noite, eu quero te chamar a olhar para todas essas esferas. Olhar este texto na perspectiva da nossa esfera individual. O que Deus tem para falar comigo, na minha vida? Ou quais áreas da minha vida precisam passar por transições nesta noite? Olhar também do ponto de vista comunitário, o que na minha comunidade precisa ser transformado e modificado. E olhar também do ponto de vista governamental, político da nossa história. O que precisa ser transformado e o que precisa ser mudado. Então, com esta visão de Isaías, eu quero então iniciar este tempo de ministração para as nossas vidas. Uzias também é chamado de Azarias, né, no livro dos Reis, e cogita-se que Uzias ele fosse então um nome de entronização do rei Azarias. Talvez Azarias fosse então o nome pessoal dele. Então é muito comum você ver nas monarquias o rei ele ter o nome dele de batismo, o nome pessoal, né, vamos colocar assim, mas ele também ter um nome que era chamado, né, como governante, né, um nome de entronização. Como você tem, por exemplo, em Roma, vários monarcas que você vê repetindo, né? Então, César I, César II e assim por diante outros monarcas. Então, provavelmente Uzias seria o nome de entronização e Azarias seria o nome pessoal. Uzias reinou por 52 anos sobre o povo de Judá. Começou com seus 16 anos e ele então reinou entre 791 e 740 antes de Cristo. Uzias significa o Senhor é a minha força, enquanto que Azarias significa a quem o Senhor ajudou. Agora note, queridos, que o nosso texto ele inicia dizendo: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. O rei Uzias foi um rei notavelmente muito bem sucedido em Jerusalém, guerreiro, administrador competente, hábil em organizar e delegar. Ele teve êxito tanto na guerra quanto na paz, no planejamento e na execução dos seus projetos, em terra, em mar, em edificar cidades e desenvolver a agricultura e a pecuária ali na sua região. Suas realizações lhe trouxeram muita fama, pois chegou a expandir as terras do seu reinado, a ponto dela ser igualada ao tamanho geográfico do templo em que Salomão reinava. Teve vitórias sobre as nações ao seu derredor, contando com a ajuda do ministério do profeta Zacarias, e um exército altamente treinado e fiel, portando equipamento bélico de ponta para a sua época. Do ponto de vista prático, queridos, o rei Uzias foi um rei que humanamente, aos nossos olhos, era um rei de encher os nossos corações de alegria. Um rei muito bem sucedido em todos os setores no que diz respeito à sua administração. E é interessante que depois que morre o profeta Zacarias, note que ele reinou na época do profeta Zacarias, Uzias começa a demonstrar fraqueza, ficou muito abalado, e ele começa então a dar lugar ao pecado do orgulho. Preste muita atenção. Enquanto o profeta Zacarias estava ali sendo boca de Deus, sendo voz de Deus, o rei Uzias estava dando ouvidos àquilo que o Senhor tinha
dizia a ele. Mas quando Zacarias morreu, Uzias começa a se desviar dos caminhos do Senhor. Deixa o orgulho tomar conta. Superestima a sua importância ao considerar as grandes conquistas que ele obteve. E quando ele olha para todas as coisas que ele empreendeu e ele alcançou, vê que tudo estava dando certo, presunçoso, aos poucos ele começa a deixar a soberba tomar conta do seu coração. A tal ponto da soberba lhe cegar espiritualmente e emocionalmente. E ele acumula sobre si os atributos de rei e dos sacerdotes ao mesmo tempo, o que era proibido dentro dos hebreus. Daí por diante, então, ele começa a ser contaminado e contagiado por uma doença de pele muito forte. Agora preste atenção, queridos. Quando esta visão fala que no ano em que morreu Uzias, o profeta tem uma visão. E ali começa uma palavra a ser discorrida. Em primeiro lugar, queridos, uma vez que nós vemos o pano de fundo da realidade de Uzias, um homem que inicia bem a sua caminhada, mas termina muito mal. Termina uma caminhada longe de Deus, assumindo função que não era dele, achando que era pela força do seu braço, pelas suas próprias conquistas, que ele alcançava algo. Acumula sobre si a função sacerdotal que não lhe era permitida. A palavra de Deus diz que Uzias teve que morrer. Em primeiro lugar, meu irmão, Uzias tem que morrer. Uzias tem que morrer. Olha o que diz lá em Números 3:10, só para você entender o quanto era proibido este acúmulo de cargos. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio. O estranho que se aproximar morrerá. Olha a situação que se encontrava o povo na época de Uzias. Ele falhou demais, querido. Deus não havia designado a ele essa função, mas ele então assume e começa pecado em cima de pecado. Segundo Reis 15, 4 e 5. Então somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. O Senhor feriu ao rei e este ficou leproso até o dia da sua morte e habitava numa casa separada. Para que houvesse uma transição no meio do povo, para que o povo voltasse ao prumo, voltasse à caminhada com Deus, Uzias precisou morrer. Precisou haver uma transição do momento antigo que eles estavam vivendo, um momento de pecado, um momento de falta de reverência, de falta de temor a Deus, um momento onde eles estavam brincando com as coisas. Deus não havia designado Uzias como sacerdote, mas ele, na sua soberba, no alto do seu orgulho, ele acreditava que poderia assumir essa função sem Deus lhe haver designado. Quando nós olhamos para o texto de 2 Reis, estes altos que não se tiraram, faz referência aos deuses que eram adorados, demônios, queridos. Você vai olhar, por exemplo, na mitologia cananeia, nós temos alguns deuses ali, e entre aspas, deuses, né, porque são, na verdade, entidades malignas ali. Você vai ver, por exemplo, Baal, né, como um dos deuses que são citados em outros momentos aqui, em disputas com os profetas, os adoradores de Baal. Você vai ver também Aserá, Astarote, Dagon. E todos esses rituais de adoração a esses deuses eram rituais que eram de prostituição, de bebedeiras, de bacanais. E a adoração a estes deuses, essas entidades, geralmente eram feitas nos bosques, tanto que você vai ver algumas referências a ídolos do bosque, ou poste-ídolos, que eram ídolos em formato de um obelisco, de um poste mesmo, né, fincado no chão, ou uma árvore que eles adoravam então. E os altares de adoração eram feitos nos altos. Então você tem um bosque, você tem um vale, onde ali acontecem os rituais, mas você também tinha naquela época altares em lugares estratégicos, em montes altos, você tinha altares de adoração com imagens, com estatuetas, onde os prostitutos cultuais, tanto homens quanto mulheres,
né, efeminados, ou então se prostituíam, e ali era todo tipo de orgias. Né? Eles então moravam em casas nesses bosques e adoravam a estes deuses nesses altos aqui declaravam, onde eles então sacrificavam e queimavam incenso a esses demônios. O rei se desvia dos caminhos do Senhor e juntamente com ele todo o povo começa a perecer. Uzias aqui simboliza para nós tudo aquilo que precisa morrer na nossa história. Simboliza um homem orgulhoso, simboliza um homem que olha para as suas conquistas e acha que é superior a Deus, ou que ele não precisa de Deus para adquirir as suas conquistas, ou para ter aquilo que ele conquistou. Será que eu e você, nós olhamos para tudo aquilo que temos feito, para aquilo que temos conquistado, e esquecemos que é Deus que opera em nós e através de nós? O que nessa noite representa a morte de Uzias na nossa vida? O orgulho, o ego, a soberba, a falta de dependência do Senhor, a falta de reverência, a falta de temor a Deus, porque Uzias começa a acumular funções que não são suas, nem delegadas por Deus. Mas a soberba o faz achar que poderia fazer dessa forma. Em segundo lugar, queridos, não há espaço para outro rei. Não há espaço para outro rei. Quando nós olhamos para o versículo de número 1, diz que morreu Uzias, o profeta vê o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e diz o texto na versão inglesa, e o séquito enchia o templo. Séquito, se você for pesquisar no nosso dicionário, ele faz referência à guarda real, ao exército, mas na antiguidade e na expressão hebraica, que é shu, né, e a expressão que procede de uma raiz mais anterior ainda, que significa pendurar. E no nosso texto aqui, ela é utilizada essa expressão na palavra como orla do manto, vestido, túnica. Quando se refere também à veste do sumo sacerdote, é utilizada essa expressão, simbolizando também glória, e que glória não nessa visão mística que muitas vezes nós temos, ou os evangélicos têm hoje, né? De um poder especial, mas glória no sentido das conquistas dos reis. É interessante que os reis da antiguidade, a cada vitória nas suas guerras, eles arrancavam um pedaço da veste do rei vencido e costuravam na orla das suas vestes, na borda, denotando toda a sua glória, denotando o seu poder e a sua vitória. E nessa visão aqui, o profeta olha para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, depois que Uzias morreu, e as vestes do Senhor enchiam o templo, o seu séquito enchia o templo. Ou seja, para o profeta é muito claro, diante de um rei orgulhoso, soberbo, que achava que tinha todo o poder, que achava que tinha todo o governo, morre este rei, e de repente na visão, ali há o Deus entronizado, num alto e sublime trono, e o seu séquito. Eu posso imaginar aqui, queridos, as vestes do Senhor tão grandes, com orlas tão compridas, com muitas representações ali de governos vencidos, de vitórias que o Senhor teve, e cada parte ali representando toda a glória e todo o poder que o Senhor, nosso Deus, Ele tem. A expressão enchiam, malé, significa pleno, aquilo que preenche totalmente. Eu me lembro de uma ilustração que eu vi há algum tempo atrás, de um professor que na sua sala ele pega então uma jarra e ele enche com bolinhas de tênis de mesa. E ele pergunta aos alunos, está cheio? Os alunos, sim. Daí ele pega outras esferas menores e continuam sendo derramadas e preenchendo ainda os espaços vazios. Como que estava cheio se ainda cabe mais coisa? Né? E por fim ele coloca ali areia e posteriormente um outro líquido para preencher todos os espaços. Quando este texto fala que as orlas ou o séquito do Senhor enchiam o templo,
Não é como as bolinhas de tênis de mesa que enchem, deixando espaços vazios. Mas faz referência ao Senhor preenchendo todos os espaços. Pleno, aquilo que preenche totalmente. Ou seja, não há espaço para outro governo. Não há espaço para outro reinado. Porque o Senhor, Ele supre cada uma das necessidades que nós teríamos de um rei. O Senhor é perfeito. O governo dele não tem fim. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Nós não precisamos temer mal algum. O Senhor é perfeito, é pleno. Ele preenche todos os atributos do rei. Não Uzias. Era falho, pecador, mas achava que podia. Achava que era bom. Mas que sem o Senhor levou o povo à ruína. Não há espaço para que outro governe as nossas vidas. Não há como você concorrer, meu irmão, minha irmã, no reinado da sua vida com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não divide o trono dele com ninguém. Ou ele é o Senhor, o Rei dos Reis, sobre a tua vida, ou ele não é. Há muitos querendo o Senhor como Salvador, querendo Deus, eu quero Jesus como meu Salvador. Porque ninguém quer ir para o inferno, ninguém quer morrer, ninguém quer se perder. Mas não há como nós optarmos parcialmente pelo pacote. Eu quero só o Salvador. Juntamente com o Salvador, vem aquele que é o Senhor, o Rei sobre a nossa vida. E diante de Cristo não há espaço para outro rei. Em terceiro e último lugar, quando nós vemos o Rei dos Reis, nós então podemos olhar a realidade que nós estamos. Quando vemos o Rei, nos vemos. Verso 1 diz que no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Quando nós vamos então para o versículo 5, o profeta grita: ai de mim! Eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua iniquidade será removida e o seu pecado será perdoado. Amados, quanto mais intimidade com o Senhor nós temos, através da oração, da sua palavra, mas nós enxergamos a realidade de pecado que nós estamos inseridos. Quanto mais distantes de Deus, menos nós enxergamos. Como alguém que está diante de uma luz poderosa e consegue enxergar todas as falhas e as suas sujeiras, mas quanto mais ele vai indo para o lado mais obscuro ou para o lado com menos luminosidade, mais ele fica oculto o seu pecado, ele está sujo, mas ele não enxerga. E aqui quando o profeta ele tem um encontro com o Senhor, um encontro com Deus, diferente do rei Uzias que estava longe do Senhor, que não buscava a face do Senhor. E quanto menos ele buscava a face do Senhor, mais pecado ele vivia para a sua história, mais longe dos caminhos do Senhor ele estava. Ao contrário, quando o profeta ele tem um encontro com o Senhor, ele vê a sua situação de pecado. Não só dele, mas ele vê a situação do povo. E o temor de Deus toma conta do seu coração. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei. Ah, amados, aqui o profeta, só pelo fato dele ver o Senhor. Eu me lembro de uma canção, vejo o Senhor, exaltado sobre os céus, exaltado sobre o trono, reinando para sempre e sempre. Diante da presença gloriosa do Senhor, não de uma notícia falsa, não de uma simulação da unção e da glória de Deus, mas diante da glória palpável e real. O profeta, em primeiro lugar, ele reconhece a sua posição de pecador.
e diante da glória de Deus é desnudada a sua vida. E ele vê que os lábios dele são impuros. Vê também que ele habita no meio de um povo, chamado de povo de Deus, mas que os lábios deles também eram impuros. E só pelo fato dele ver o Senhor, ele estava preocupado da sua vida ser tirada. Olha o temor, olha a reverência. São dias onde nós devemos resgatar o temor e a reverência na presença do nosso Deus. Muitos têm brincado com o Senhor, brincado com a caminhada com Deus, levado a caminhada com o Senhor como se fosse qualquer coisa, como um ato de mera religiosidade ou de um mero rito. Eu quero te dizer que nós servimos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E é tempo de nós termos mais reverência e temor ao Senhor. E entender que nós somos impuros. Não somos nada diante deste Deus que, se quisesse, querido, num só estalo dos seus dedos, muito mais forte do que o estalo, né, da luva do infinito lá do Thanos, né? Muito mais forte do que qualquer outro estalo de uma ficção científica. Se o Senhor quisesse, a sua glória nos consumiria. Mas pela misericórdia e graça, Ele não nos consome. Pelo contrário, o desejo do Senhor é santificar a nossa vida. Diz o texto que um dos serafins pega uma brasa viva com uma tenaz. A tenaz é como se fosse um alicate com um cabo muito comprido para pegar, manusear elementos muito quentes. E ele, com essa tenaz, ele tira uma brasa viva do altar do Senhor. Ou seja, como se fosse um carvão incandescente. E ele queima os lábios, purificando, cauterizando aqueles lábios contaminados de imundícia. Verso 7 diz que ele tocou a boca. E o serafim diz, olha, isso tocou os seus lábios. Por isso, sua iniquidade será removida e o seu pecado será perdoado. Antes de Isaías receber essa visão, você pode olhar no capítulo de número 5. Ele tinha prazer em denunciar os pecados dos outros. Você vai ver ali os ais da denúncia de Isaías. Porém, quando ele se encontra com o Senhor, ele reconhece que para transmitir a mensagem de Deus é absolutamente necessário que os lábios do profeta sejam purificados. Santidade. Aqui não só os lábios, mas uma vida de santidade. Muitos querem falar em nome de Deus. Muitos querem falar frases bonitas, citar textos bíblicos, palavras de conforto. Muitos querem dizer que frequentam uma igreja, uma denominação séria, para trazer um status de uma preocupação familiar. Mas eu quero te dizer, queridos, que nós precisamos viver Cristo de verdade na nossa vida, ter um encontro real com Deus, santificar a nossa história. Isaías estava sendo contaminado pelo mesmo orgulho que Uzias havia sido contaminado. Mas quando ele encontra com o Senhor, com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ele reconhece o quanto ele vivia em pecado e que sem Deus ele não era nada. Ele tem uma experiência de santificação na sua vida. Os seus lábios são tocados, a sua iniquidade é removida e o seu pecado é perdoado. Iniquidade faz referência a algo geracional. A iniquidade tinha tomado conta do povo. O orgulho, a soberba, a contaminação religiosa já havia tomado conta do povo por intermédio do rei Uzias. E Isaías já estava vivendo nessa mesma dimensão. Mas note que quando há um toque do Senhor, através do serafim com uma brasa viva, a iniquidade tinha sido removida. Foi arrancado aquele peso de vício, de iniquidade sobre a vida do profeta. E o seu pecado foi perdoado. Esta é uma noite de nós santificarmos a nossa vida. O que precisa morrer na nossa história? O que precisa ser destronado, porque não há lugar para outro rei? E quais áreas da nossa vida precisam ser santificadas? Gostaria que você fechasse os seus olhos. Você colocasse a tua vida diante do Senhor.
eu também estou colocando a minha, derramando o meu coração diante do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Vem sobre nós, ó Espírito Santo. Aleluia, vem santificar. Glória a Deus, vem tocar as nossas vidas, a nossa história. Ah, Espírito Santo de Deus, passeia nas nossas vidas, Senhor. Alcança onde quer que haja agora um cristão, um crente, Senhor. Onde haja uma pessoa que esteja ouvindo essa mensagem, visita agora, Espírito Santo. Oh, Senhor. E vem arrancando das nossas vidas tudo aquilo que não tem lugar na Tua presença, Senhor. Todo e qualquer, ó Deus, estereótipo, todo ou qualquer arquétipo, Senhor, que simbolize os dias da nossa vida, toda e qualquer estrutura que tem governado a nossa vida com orgulho, com falta de temor, falta de reverência, soberba, que seja aniquilada, extirpada de uma vez por todas, que morra, para que o Senhor possa assumir o governo da nossa história. Todo eu que tem governado nossa vida, nós crucificamos novamente na cruz. Declaramos que já não somos mais nós que vivemos, mas é o Senhor que vive em nós. Porque nós queremos que o Senhor continue sendo aquele que governa a nossa história, aquele que controla as nossas vidas, Senhor. Oh, Espírito Santo, fala conosco. Ministra as nossas vidas e arranca de nós. Se porventura há algo que precisa ser santificado, nós confessamos diante do Senhor. Santificamos a nossa vida, Senhor. Nós não queremos viver governados pelo pecado. Nós queremos viver a realidade dos céus, do reino do Senhor. Por isso, santifica a nossa vida, arranca toda iniquidade da vida deste irmão, dessa irmã, todo pecado geracional, toda e qualquer estrutura que tem se repetido geração após geração, Senhor. Nós declaramos agora rompida, quebrada, mediante o arrependimento, em nome de Jesus. E que os pecados que foram confessados, Pai, sejam perdoados para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero te convidar também a compartilhar com o máximo de pessoas essa ministração nas suas redes sociais. A você também curtir, dar o joinha nessa ministração, porque daí o YouTube ele entende que essas ministrações têm sido bênção para a tua vida, têm sido agradáveis, e ele começa a compartilhar com mais gente também. E você precisa também pressionar o sininho das notificações, colocar em todas, para que você sempre receba as atualizações do canal, as pregações, as ministrações e estudos bíblicos que têm sido inseridos. Nós queremos que o Senhor te dê uma semana vitoriosa, queridos, em nome de Jesus, uma semana repleta das bênçãos do Senhor. Lembrando, os amados, que na quarta-feira nós temos a quarta de avivamento no mesmo horário, às 19 horas. Também nós temos outras duas ministrações que estão sendo publicadas. Uma é o estudo bíblico das células e outra é o estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical, no nosso canal O Pão em Casa. Então que você fique atento, fique ligado, recebendo essas ministrações do Senhor. E se porventura você tem algum pedido de oração, você pode entrar em contato conosco, tanto aqui pelos comentários do vídeo, como também pelas redes sociais, nosso WhatsApp, para que nós possamos estar conectados em meio a este tempo de pandemia, este tempo de reclusão domiciliar. Que assim nós possamos caminhar juntos, unidos pela presença do Senhor. Estenda as suas mãos aí onde você está, receba a bênção. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. E Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.